Bom, pessoal, agora então a gente vai ver os peróxidos, né? Nossa última categoria de óxidos que a gente vai estudar aqui. Os peróxidos são óxidos formados por quando o oxigênio ele não está como O2-. Na verdade, o número de oxidação do oxigênio ele é -1. A gente aqui na disciplina, até agora, eu sempre mandei vocês decorarem que o oxigênio sempre é -2, né? Só que nos peróxidos, cada oxigênio é -1. Acontece que a gente tem uma combinação de um átomo de oxigênio ligado no outro. É isso que eu quero mostrar isso para vocês, ó. Um oxigênio se liga covalentemente com outro oxigênio, e aí esse oxigênio aqui é que está -1, ele vai se ligar com alguém, e esse oxigênio também está -1, que vai se ligar com alguém. Então, o que é um peróxido? É o O2, né? Só que a cada o O2 é que é -2, ou seja, cada um dos oxigênios era -1, né? É isso que eu quis desenhar bem direitinho aqui, ó. Esse oxigênio é -1, o número de oxidação dele, e esse outro oxigênio é -1, certo? Então, quando a gente decora que o oxigênio sempre é -2 e vai fazer aqueles cálculos de NOx lá e tudo mais, é porque lá não era peróxido, né? Se vocês forem fazer o cálculo dos NOx, né, número de oxidação, num peróxido, aí você tem que lembrar que se for peróxido, a cada dois oxigênios é que é 2-. Ou então vocês podem pensar que cada oxigênio é -1, entenderam? Tipo aqui, se eu fosse fazer a regrinha, isso aqui é um peróxido, ó, H2O2. Aqui é um oxigênio tá ligado no outro. Aí numa ponta entra um hidrogênio e na outra ponta entra o hidrogênio, que é o peróxido de hidrogênio, né? Conhecido popularmente como água oxigenada, certo? Então, nesse peróxido aqui, não dá para nós fazer aquela regra do chiqueirinho e dizer que cada oxigênio é -2, e aí 2 vezes 2 dá -4, e aí eu tinha que ter mais 4 de carga positiva. Se são dois hidrogênios, eu ia concluir que cada hidrogênio é 2+, entenderam? Então tá errado, né? O hidrogênio, sim, ele sempre é mais. Então aqui, isso aqui é um peróxido. Então a gente tem que saber, né? São muito poucos peróxidos que a gente vai estudar no ensino médio, aqui só esse, né? Então tem que saber, pessoal, não vamos ratear aí, né? Dá para enxergar que isso aqui é um peróxido. E aí, nos peróxidos, repito, cada oxigênio é -1 o número de oxidação dele. É por isso que esse O2 aqui, na real, tudo isso tem carga -2, que nem está escrito aqui, ó, tá? Acho que eu já estou sendo até repetitivo aqui. Então, o que são peróxidos? Peróxidos são óxidos que, quando reagem com água, fabricam peróxido de hidrogênio. É isso, tá? Se tu misturar um peróxido em água, ele vai, ou em ácido, ele vai fabricar peróxido de hidrogênio, tá? Então, por exemplo, como é que eu faço a reação? É bem fácil. Essa aqui é fácil de fazer. Olhem só. O peróxido, pessoal, é uma situação bem reativa do oxigênio. Ele não quer ficar desse jeito aqui. Na real é essa. Ele até existe desse jeito aqui, mas ele tá louquinho para voltar aquilo que a gente já estudou, que ele é sempre -2, né? Então os oxigênios com número de oxidação -1, eles não estão satisfeitos. Eles querem ficar com o número de oxidação -2. Então, eles são muito reativos, muito mesmo. Então, se tu tem esse ânion aqui, ó, O2, 2-, ele tá louco para pegar e grudar os hidrogênios dele e virar H2O2, certo? Então, se tu colocar esse óxido aqui em contato com água, na hora, esse O2- vai arrancar 2 íons H+, um H+ de cada água. Então, quando ele arrancar um H+ de uma água, a gente incorpora um H+ aqui, vai sumir o positivo, porque positivo com negativo se anulam, e aí já ficou o HOO-. Só que aí, rapidão, a mesma molécula vai lá e arranca outro íon H+, e entra um H+ aqui na ponta, e aí vai ficar o HOOH, que na real a gente escreve H2O2, entenderam? E aí é o peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, a reação dos peróxidos se dá pelo simples fato de que o peróxido, que é esse cara aqui, é muito reativo. Então ele vai lá e arranca 2 íons H+, gruda nele e ele vira esse cara aqui. E aí o que sobra? Vamos olhar o que sobrou. Se o peróxido todinho já reagiu com os H+ e formou o peróxido de hidrogênio, o que vai sobrar desse peróxido aqui? Vai sobrar 2 cátion Na+. E o que vai sobrar das duas moléculas de água que perderam H+? Sobra 2 OH-. Aí é só combinar o que sobrou e vejam que forma uma base. Ó. Formou 2 moléculas de hidróxido de sódio. Viram que é fácil de fazer? Olhando assim parece que, nossa, que difícil, mas não é bem fácil. Pensa que o peróxido é bem reativo. Agora eu vou fazer a reação do peróxido com ácido. Se
tu colocar o peróxido com ácido, imagina a barbada que é para ele. Esse ácido aqui ele já libera um monte de I1H+ em solução. No caso aqui, o peróxido de sódio, o mesmo peróxido, em ácido sulfúrico, cada ácido sulfúrico já libera 2 íons H+. Então, um peróxidozinho aqui vai pegar esses 2 íons H+, vai formar o peróxido de hidrogênio, e veja o que vai sobrar. Vai sobrar 2 Na+, e vai sobrar o ânion sulfato, que eu já achei um errinho aqui, para variar, né? Ctrl+C, Ctrl+V vai me matar. Nada, nada. Só bater o olho ali que eu vejo o erro. Então aqui opa. Já arrumei já. Então aqui o sulfato SO4 é 2-, né? Então a gente vai ter, ó, o sal formado entre o sulfato e os dois cátions Na+. Então tá aqui, ó, o sulfato de sódio. Esse sal aqui. Então é bem tranquilo, né? Vamos recapitular aí. Reação do peróxido com água. Lembra, quem é o reativo aqui na história é o peróxido. A primeira coisa que acontece é isso. O peróxido vai lá, arranca os íons H+, até ele virar peróxido de hidrogênio, e a gente olha o que sobrou. Sobrou 2 Na+ e 2 OH-. Forma 2 hidróxido de sódio. E aqui, se colocar o peróxido com ácido, os peróxidos vão lá pegar I1H+ para formar peróxido de hidrogênio, e o que sobrou são 2 cátions Na+ e o ânion sulfato. Forma o sal sulfato de sódio. Eu peguei mais um exemplo de peróxido, que seria esse aqui, ó, o peróxido de bário, né? Ah, e aqui eu me esqueci de falar na nomenclatura, né? A gente chama de peróxido, é claro, né? Então é peróxido de bário, deixa eu voltar ali, peróxido de sódio, né? É bem fácil a nomenclatura. Então o peróxido de bário, se tu colocar ele a reagir com água, a reação aqui é tudo igual, ó. É o peróxido que vai lá e arranca 2 íons H+ das 2 moléculas de água e vai formar o peróxido de hidrogênio. E aí o que sobrou aqui é um cátion. Eita, que o cara acha erro, né? Vamos lá, não dá nada. Vamos corrigir. 2+. E até já vi que ali embaixo também. 2+. Aqui, e aqui também. 2-. Aqui tá nos 4 baixos. Dá um rapidão aqui para ver se não tem mais erro. Acho que não. Tá. É um só. Não tem mais. Aqui. Tá. Aqui então vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. O peróxido reagiu com 2 íons H+, formou o peróxido de hidrogênio. O que sobrou do peróxido de bário? Sobrou o bário 2+. Aqui a pessoa tem que entender que isso aqui era um peróxido, né? Tá, então... até porque, por exemplo, pega a tabela periódica e vê onde é que está o bário. O bário é metal alcalino terroso. Então, o bário sempre é 2+, certo? Então, está na cara que isso aqui é um peróxido. E aqui, o bário 2+, vai sobrar 2 íons OH-, né? Cada molécula de água perdeu um íon H+, sobra 2 OH-, a gente forma o hidróxido de bário, certo? E aqui embaixo, o mesmo peróxido de bário, os peróxidos vão pegar os íons H+ do ácido sulfúrico para formar o peróxido de hidrogênio, e vai sobrar o bário 2+ e o ânion sulfato, que é 2-. Então a gente vai ter o sulfato de bário aqui. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Pessoal, então aqui a gente já estudou todos os peróxidos, né? A gente já estudou até aqui, ó, os peróxidos ácidos, os peróxidos básicos, os peróxidos neutros, peróxidos mistos, né? Os peróxidos anfóteros e agora os peróxidos, os óxidos, aliás, né? E os peróxidos, tá? Deixa eu fico falando aqui, vamos ser mais prático na coisa. Aqui, ó. Todos que eu tinha escrito lá no começo dos vídeos aqui, ó, a gente já estudou todos, né? A gente já estudou o óxido básico, foi o primeiro, depois a gente estudou o óxido ácido, depois os anfóteros, depois os neutros, depois os duplos, né? Agora os peróxidos, certo? Então a gente já estudou todos os classificações, todas as classificações, nomenclaturas e as reações dos óxidos, certo? Todinhas. O que falta agora? Falta agora eu dar uma dicasinha para vocês. Me esqueci disso aqui. Até esqueci dessa slidezinha que eu fiz. Só para... É porque é bem interessante, né? Todo mundo sabe que esse peróxido de hidrogênio é conhecido como água oxigenada. O peróxido de hidrogênio, todos os peróxidos, como eu disse para vocês, ó, essa situação de O2-, mesmo ele formando H2O2, ele não é um jeito
tranquilo. Ainda ele está na forma de peróxido aqui, ó. Ainda o oxigênio aqui na molécula ainda é O2-, entendeu? O O2-2 aqui. Ainda é um peróxido, né, isso aqui. E os peróxidos, eles são muito reativos, eles são instáveis, eles não duram muito tempo. Então, qual é a reação de decomposição do peróxido? A cada 2 moléculas de peróxido, elas produzem 2 moléculas de água e 1 molécula de gás oxigênio. Essa é a reação de decomposição do peróxido. Ela acontece naturalmente com o tempo, a próprio calor, incidência de luz, tudo contribui para que isso aqui vá acontecendo. Então, ninguém vai ter um frasco desses aqui de água oxigenada 10 volumes que tu tem há 2 anos guardado no armário. Isso aí já nem água oxigenada é mais, tem só água lá dentro, certo? E a outra novidade é que é uma coisa bem particular, né? Porque como essa molécula aqui ela se decompõe produzindo gás, existe uma particularidade de expressar a concentração do reagente, que é dizer quanto dos volumes do gás aquela solução produz. Então, um método de se expressar a concentração de solução, que é uma metodologia bem sui generis, né? Acho que eu conheço, é só usada para peróxido de hidrogênio, é uma metodologia já usada que se chama volumes. Então, todo mundo já conhece, né? Sabe que a gente compra o peróxido de hidrogênio, 10 volumes, o 20, o 30, o 40, né? E o que quer dizer esses volumes? Eu já vou dizer para vocês aqui, ó, eu não vou ensinar a fazer os cálculos, mas eu vou dizer de forma bem simplória aqui, vocês vão entender. O que quer dizer 10 volumes? Quer dizer que a cada 1 volume dessa água aqui que tu pegar, ele produz 10 volumes de gás oxigênio. Ou seja, se tu pegar 1 ml desse líquido aqui, 10 volumes, quando ele se decompor, ele vai produzir 10 ml de gás oxigênio. Só que aí ml é mililitro, está medindo um volume, né? E eu estou falando de um volume de um gás, entenderam? Do volume de um gás. Então, tem que pensar que isso aqui é um gás, não é um líquido. Então, é isso. A cada 1 ml do líquido, ele gera 10 vezes mais o volume em gás de gás oxigênio, entenderam? É isso que está sendo dito. Por exemplo, se esse frasquinho aqui é 100 ml, quando toda essa água oxigenada se decompôs, ele fabricou 1000 ml de volume. Ou seja, esse líquidozinho que cabe em 100 ml de frasco líquido, quando tudo isso se decompor, ele vai gerar uma quantidade de gás hidrogênio de 1000 ml em volume. 1000 ml em volume, certo? Então, seria um frasco de 1 litro, assim, para condicionar certinho o volume gerado de oxigênio, certo? Então, é isso. E aí, a mesma explicação para os outros. 20 volumes, a cada 1 ml daqui gera 20 volumes, né? Então, se esse frasquinho aqui de 90 ml, ele vai gerar 1.800 ml de volume de gás oxigênio, entenderam? E assim vai. Essa é a lógica da coisa. É claro que depois, no ano que vem, no ensino médio, a gente aprende a concentração no segundo ano, né? Concentração de soluções, e a gente faz o cálculo aqui, a cada quantos mol de peróxido tem aqui, quantos volume vai gerar de gás, e assim vai, tá? Só quis dar uma explicaçãozinha aqui, porque eu garanto que muitos de vocês iam se perguntar aí, né? Por que diz volume, não sei o que lá. Então, é um método de expressar a concentração de solução bem específico, né? Praticamente só usado para água oxigenada, porque ela é muito instável. Ela sempre quer fazer essa reação que está aqui na tela. Aqui, ó. Ela sempre quer se decompor e formar água e gás oxigênio. E aí sim, ó, vejam que quando o peróxido se decompôs, qual é o número de oxidação do oxigênio aqui? É o sonho de vida dele, ser -2. Então, na água, o NOx do oxigênio é -2. Entenderam? Por isso que os peróxidos são instáveis. Ele não quer ter número de oxidação -1. Aqui ele está com número de oxidação -1. Ó. Cada oxigênio é -1. Sendo que tem 2 oxigênios, O2 é -2. Né? Cada oxigênio aqui está com NOx -1. E o sonho da vida dele é ficar com NOx -2. Ó. E pronto, acabou de fazer aqui. Ó. Então ele está louco para fazer isso. E faz, né? Deixa eu ver aqui. Está acabando o meu tempo. Mas então agora aqui eu fecho os peróxidos, né? Já estudamos todas as classificações de óxidos. No próximo vídeo eu vou dar uma dicasinha aqui de imaginar mais ou menos como é que são os óxidos olhando para a tabela periódica.